Boa tarde a todas e todos. Senhora vereadora Naila, senhora vereadora Inês, senhores vereadores ainda presentes aqui no plenário da Câmara, também cumprimentando as servidoras, os servidores da Câmara, os nossos amigos da equipe de tradução para Libras e também cidadãs e cidadãos participando aqui conosco no plenário, e igualmente pelos meios de comunicação, exercendo, fortalecendo a democracia nesta tarde em que nós temos a 100ª sessão ordinária dessa legislatura. Eu começo com a minha ação permanente de acessibilidade em todas as sessões da Câmara, que é a minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. E eu sou homem, tenho pele branca, olhos, barba e cabelos escuros, estou usando uma camisa azul, gravata roxa, também uma jaqueta preta, e à minha frente há um microfone e um púlpito de madeira com um brasão de vinhedo estampado nele. Então, nessa 100ª sessão ordinária dessa legislatura aqui da Câmara, eu reservei a minha explicação pessoal para fazer uma espécie de retrospectiva de alguns temas que foram recorrentes nas minhas falas nesses últimos dias e também desde a minha atuação, desde a minha entrada aqui enquanto vereador suplente na cadeira do vereador Rodrigo Paixão nessa legislatura. E eu começo falando sobre acessibilidade em espaços e prédios públicos, já que não poderia ser diferente. Eu falei sobre isso em várias sessões e de forma especial para esse assunto, não se trata aqui de um capricho do vereador, de uma simples reivindicação que venha da sociedade, ainda que toda e qualquer reivindicação que venha da sociedade deva receber o máximo de prestígio e de atenção por parte desse legislativo. Mas nós estamos aqui falando de um direito garantido e estabelecido por lei federal. E eu também relembro que falar sobre acessibilidade é muito mais do que falar sobre infraestrutura, ainda mais se o tema for acessibilidade plena, que contempla a comunicação, contempla a inclusão, a aceitação e vários outros aspectos. Mas aqui eu vou me ater à acessibilidade no sentido da mobilidade, e nós estamos tratando essa pauta já há bastante tempo, sobretudo o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem feito um trabalho longo, de muita qualidade também em relação a isso. Quando a Prefeitura de Vinhedo anunciou lá no ano passado que faria algumas reformas em escolas e em unidades públicas de saúde, a gente viu surgir a chamada janela de oportunidade, que é o termo utilizado na ciência da política pública, para que finalmente esses locais pudessem ser adaptados para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. E a gente abre o leque para idosos e tantas outras pessoas. De fato, a Prefeitura assegurou que todas as reformas contemplariam, sim, as adaptações para que a acessibilidade fosse garantida, algo que realmente já deveria ser intrínseco a qualquer obra, qualquer reforma de espaço público. Só que, recentemente, eu também alertei para a necessidade, e lá naquela ocasião eu fiz esse apontamento, mas eu venho alertando e venho falando sobre isso com o passar do tempo, sobre a necessidade de uma política municipal de acessibilidade nesses espaços, justamente porque um vereador eleito ele não pode viver só de promessa do executivo. Promessa do executivo não enche barriga. A gente tem que lidar com leis, com legislação, e a gente tem que lidar com orçamento, com capacidade técnica, com planejamento. Tem que ter lei, tem que ter orçamento para se tornar política pública, para começo de conversa. E depois, com o andar da carruagem, vem esses outros elementos. Então, dito e feito, na semana passada foi entregue a primeira reforma de escola pública, que foi lá na Escola Ricardo Junco, na Vila João 23, e o Conselho ele foi chamado justamente para verificar se essas adaptações para a pessoa com deficiência realmente foram feitas, seguindo a promessa, seguindo aquilo que foi prometido pela Prefeitura de Vinhedo. E a resposta, a gente não precisa nem acompanhar muito a política de Vinhedo, mas a resposta, obviamente e evidentemente, é não. Nós sabemos que há uma boa vontade até de quem está lá atuando diretamente com essas melhorias, e a culpa não é de quem está na ponta, a culpa é da Secretaria de Governo, alô, secretário de Governo, da Secretaria de Gestão Pública, alô, secretário de Gestão Pública, que, por sinal, também é filho do prefeito, do gabinete também do prefeito, que é uma incumbência do prefeito estar fiscalizando e estar atuando nessa pauta, até politicamente cobrando dos seus secretários que aconteçam essas melhorias, e até o momento, essas 3 secretarias não entenderam que descumprir uma lei federal não é uma atitude que se espere da prefeitura, especialmente quando quem é impactado é uma criança
com deficiência. Apenas na Escola da Vila são mais de 20 crianças com alguma deficiência, sendo 2 delas em cadeira de rodas. E eu, sinceramente, não sei qual é a motivação para ignorar a necessidade de uma lei municipal nesse sentido, de passar por cima da legislação federal e de todas as normas técnicas da ABNT sobre acessibilidade. E eu também, sinceramente, não sei mesmo por que a Prefeitura, às vezes, enche a boca para falar sobre lousa digital, e aqui eu coloco um exemplo que até é positivo, eu acho necessário, eu acho importante termos, sim, as lousas digitais nas salas de aula, isso do ponto de vista pedagógico e tantos outros, mas a gente precisa também da rampa, a gente precisa do banheiro adaptado, a gente precisa das condições necessárias para que aquela escola possa ser chamada de acessível. Então, fica aqui mais uma vez o meu apelo, o meu reforço a esse pedido, que já foi feito pelo Conselho, e ele foi verbalizado e cobrado pelos nossos parceiros. Temos aqui o Edson, que está presente no plenário, temos o Silvio, o Eliandro, tantos outros, e que precisa de uma efetividade real por parte do governo. Dr. Dario Pacheco, já passou da hora, a gente já está cobrando isso há muito tempo, o Conselho já tem falado, protocolou a minuta do projeto de lei, sinceramente não dá para entender, eu não sei mesmo por que o Executivo ainda não encaminhou para essa casa uma lei ou um projeto para que nós tenhamos a acessibilidade intrínseca aos prédios públicos ou a adaptação, a reforma desses prédios públicos. Essa é uma grande dificuldade que nós temos encontrado no trato com o Executivo. Então, aqui, mais uma vez, falo, Secretaria de Governo, Secretaria de Gestão Pública e Transparência e Gabinete do Prefeito, já passou da hora de encaminharem essa exigência, que já é uma lei federal, por meio também de uma lei municipal, regulamentando tudo isso através de decreto, para que nós tenhamos, então, na saúde, na educação e em todas as outras áreas, uma política efetiva de acessibilidade plena. Eu trago agora um outro assunto, ainda referente a tantas pautas que eu já falei nessa tribuna, e que, por motivo de segurança, até para o meu mandato e para a população, eu também protocolo no sistema da Câmara, que são as milhares, e já são mais de 1000, portanto, milhares de indicações e moções de apelo encaminhadas por mim desde que eu assumi o mandato. E, como eu já disse, essas proposituras elas ficam registradas no Siscam Vinhedo. Só que, uma vez aprovadas em sessão, elas são encaminhadas ao gabinete do prefeito para que sejam despachadas para as secretarias competentes. Um exemplo, se a gente aprova uma moção de apelo aqui na sessão, pedindo o recapeamento completo de uma rua ou de uma avenida, o prefeito despacha a moção para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e ela depois internamente vai verificar se é possível ou não realizar aquele pedido. É assim, ou ao menos deveria ser assim. Só que eu comecei a questionar algumas secretarias para saber se os pedidos que eu tenho encaminhado, de fato, estão chegando aos seus destinos. E sempre após 2 meses eu comecei a fazer esse exame e eu constatei que, mesmo aprovados e despachados pela Câmara, os pedidos não têm chegado às secretarias competentes. Isso é gravíssimo, isso é um absurdo, porque os pedidos que você, que paga os seus impostos, que eventualmente me encaminha pelo WhatsApp ou presencialmente, ou vem até o meu gabinete e faz essas reivindicações para tentar resolver um problema, propor ações à Prefeitura, isso tem encontrado uma pedra no meio do caminho. E eu não estou aqui fazendo nenhuma acusação, só que isso, no mínimo, é estranho, para dizer pouco. Então, eu verifiquei em várias pastas esse mesmo problema. Eu espero, sinceramente, que aquilo que a população tem pedido à Prefeitura por meio do meu mandato esteja sendo, pelo menos, encaminhado às secretarias competentes, que não esteja sendo descartado ou ignorado, porque isso seria muito feio, muito grave, inclusive, porque aí não é fechar as portas para o vereador, não é o vereador que vai ser impactado negativamente, ainda que tenha a questão política de encaminhar, sim, a sua indicação, a sua moção, todo mundo aqui, com certeza, faz o mesmo e encaminha as suas proposituras por meio do sistema oficial, mas quem é prejudicado é a população, é o povo. Não dá para o povo ficar pagando porque o prefeito não gosta de mim ou porque o prefeito não gosta de outro vereador, de outra vereadora. Olha, desculpa, essa é uma questão que a gente resolve lá fora, a gente conversa, a gente pode ter um outro entendimento, pode ter uma reunião. Agora, a propositura, a indicação, a moção, que é o documento oficial que chega até a prefeitura, tem a obrigação de ser despachado. Não é uma questão pessoal, particular. Então, eu peço essa atenção, não sei se é exatamente isso que está acontecendo, se de fato estão sendo rasgadas e jogadas no lixo essas proposituras, mas eu peço aqui essa atenção, porque em várias secretarias, depois de 2 meses, eu liguei, eu perguntei, falei, olha, chegou, foi despachado? E disseram que não. Então, isso é, no mínimo, muito estranho, como eu também já disse.
Nessa sessão, a bancada do PDT apresentou 5 requerimentos de informação. Os requerimentos, como a população também já sabe, por meio da educação política que a gente fornece aqui, são instrumentos, são ferramentas que o Legislativo tem em mãos para cobrar informações públicas do Executivo, e nesses requerimentos nós fizemos referência aos relatórios do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a respeito das contas públicas de 2020. Então, tivemos questionamentos para educação, saúde, planejamento ambiental, governo e finanças. Eles foram reprovados, infelizmente, pela maioria dos vereadores, e a gente segue aguardando as respostas, porque, independentemente de terem sido reprovados, e aqui eu vou abrir o coração, vou ser muito sincero, eu acho que é apenas gasto político para os vereadores da base, porque depois a minha assessoria já vai encaminhar, inclusive já encaminhou para a Lei de Acesso à Informação. Então, a gente vai ter essas informações sendo aprovadas ou reprovadas aqui no plenário. Desculpa, mas, sinceramente, é isso. Então, não entendo por que todo esse desgaste da base, mas deixo até aqui o conselho, né? A gente vai receber essas informações de qualquer maneira e vamos realizar esse diagnóstico para entendermos o que mudou de 2020 para cá em relação a esses apontamentos do Tribunal de Contas. Também trago uma pauta que também já foi motivo de pedidos da bancada do PDT, portanto, meus e da vereadora Naila, que é sobre a situação na estrada de servidão do bairro Pinheirinho. Aquela área, por muito tempo, ficou em uma situação delicada por motivo judicial. Isso impediu qualquer ação de melhoria de infraestrutura que pudesse dar um mínimo de mobilidade e de dignidade para as pessoas que moram ao lado ou nas proximidades daquela via. E, na última semana, uma boa notícia. Houve uma decisão judicial favorável aos moradores. Isso também reacende a luz de alerta ao governo para que providências sejam tomadas, já que ainda hoje aquela estrada está intransitável. Então, peço à comunicação, por gentileza, que exiba a imagem, porque os moradores têm encaminhado a situação, e se não acontecer uma ação rápida, uma ação efetiva por parte do Executivo, todo o esforço da ação judicial vai ter sido em vão. Então, definitivamente, não é isso que nós queremos para os moradores do bairro do Pinheirinho. Então, assim como já fizemos também em outras sessões, eu deixo aqui o meu apelo a quem tem a caneta, que é o prefeito, para que olhe com sensibilidade para essa situação e que faça o que precisa ser feito. Essa é uma cobrança que os moradores fazem com razão e que tem o apoio desde o início da bancada do PDT Vinhedo, que tem acompanhado há bastante tempo o problema e cobrado essas soluções. Também relembro que as iniciativas do meu mandato estão sendo divulgadas nas redes sociais. Temos o Facebook Luiz Vieira Vinhedo, o Instagram @Luiz Vieira Vinhedo e o site com todas as notícias, as proposituras, luizvieiravinhedo.com.br. Também no Siscam Vinhedo, que é o sistema da Câmara que eu comentei há pouco na sessão, com os meus projetos e todas as demais proposituras. E para finalizar, nesse último dia 27 de maio, agora no sábado, nós celebramos o Dia da Mata Atlântica em todo o território nacional. A Mata Atlântica está aproximadamente em 15% do território brasileiro hoje, e por ter essa grande parte de sua extensão passando por regiões litorâneas, de grandes cidades, de grandes metrópoles, mais de 70% da população vive em áreas compreendidas pelo bioma da Mata Atlântica. Em Vinhedo, nós estamos em uma zona de transição, temos Mata Atlântica e também o Cerrado, mas o predomínio é da Mata Atlântica. E a título de informação, hoje Vinhedo tem pouco mais de 5% da cobertura da Mata Atlântica que existia originalmente. Eu peço também à comunicação apenas que exiba rapidamente a imagem, que aí é um panorama mais geral do Brasil, mas Vinhedo com 5% apenas de cobertura. Ali no mapa fala descobrimento e depois atual, mas descobrimento é apenas o termo que eles utilizaram na confecção do mapa. Eu não concordo, mas o importante aí é a informação, é a mancha verde que ela vai reduzindo com o passar do tempo, desde 1500 até atualmente. Isso é muito pouco, reflete o quanto esse ecossistema ainda hoje se encontra ameaçado. E, por outro lado, nós também tivemos uma iniciativa muito importante, educativa, do Refloresta Vinhedo, que publicou nas suas redes sociais algumas informações e também provocações, convocações para a preservação desse bioma, começando pelo âmbito local, ou seja, por Vinhedo. Então, eu deixo aqui também os meus parabéns pela iniciativa e lembro que há um projeto em tramitação nessa casa, elaborado por mim, em conjunto com um membro ativo do Refloresta Vinhedo, que é o Marcos Iório, para dar imunidade de corte a um exemplar de Jequitibá que existe na região do bairro Capela. Esse projeto recebeu seus pareceres favoráveis e vai ser votado logo mais. Então, para que nós possamos agir em favor da preservação, deixo aqui a minha mensagem, portanto, que nós possamos agir nesse sentido e daquilo que hoje ainda pode ser considerado um remanescente, que nós possamos, então, investir na recuperação dessas áreas, desse grande bioma, e para a restauração dele, um esforço que deve ser realizado sabidamente pela sociedade civil, também pela iniciativa
iniciativa privada e pelo poder público. Então, da parte do poder público, contem sempre com o apoio deste vereador. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação. Eu desejo a todas e todos uma ótima semana. Obrigado.